Deputado, eu começo essa entrevista perguntando: em janeiro, o senhor gravou um vídeo sobre o Pix, que teve uma repercussão gigantesca e obrigou o governo a recuar na mudança da fiscalização sobre movimentações financeiras. Na época, o governo admitiu que perdeu a disputa de narrativa e iniciou uma mudança na sua forma de comunicação. Como que o senhor avalia esse movimento do governo? Olha, graças à movimentação na internet das pessoas, a gente conseguiu fazer com que o governo recuasse. Depois disso, houve-se uma guerra de narrativas, mas por parte deles, porque não se ganha narrativa com uma outra mentira, né? Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas e as pessoas não sentem a retribuição disso. Porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. E a comunicação, acredito que deu certo, e o governo recuou, e é uma prova disso. Fico muito feliz de ter ajudado milhões de brasileiros, mesmo não gostando de mim, não precisa gostar de mim, mesmo sendo de direita, de esquerda, de centro, foi algo que beneficiou todos, principalmente os informais e as pessoas mais pobres. Como foi o processo de elaboração do vídeo? Onde é que foi gravado o vídeo? Como foram pensados os elementos? Olha, se você bater uma análise rápida de 5 minutos no meu Instagram, você vai ver que eu já fiz vários vídeos no mesmo modelo, escrevi o roteiro no meu bloco de notas, gravei no mesmo local onde eu gravo, que é perto da minha casa, e lancei o vídeo. Enfim, eu não esperava toda essa repercussão, mas anteriormente já tinha um trabalho meu na rede social, com vídeos de 60 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. Enfim, a minha rede social, realmente eu criei ela para poder ter um alcance, porque afinal de contas é uma das armas e defesas que eu tenho. O local é um estúdio perto da sua casa? Do lado da minha casa, o estúdio que eu sempre gravo. É o estúdio seu ali que é usado só Não meu, é de um amigo e a gente aluga e muitas vezes faz até de graça. Obrigado aí. E houve conversa com algum marqueteiro, com o Duda Lima ou outro marqueteiro? Zero, nenhum. Não, nada. Eu inclusive, fiz um desafio ao Haddad. Falei, Haddad, vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, né, o marqueteiro aí do PL me ajudou. Se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Mas o senhor tem dito que não tem tido ajuda para esse vídeo específico, mas para a sua comunicação em geral nas redes, para esse formato de vídeo que o senhor tem feito, o senhor conversa com alguns marqueteiros, alguma coisa Zero, assim? Eu nunca, assim, todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro, todos os meus vídeos que eu faço com aquele estilo de imagens passando atrás, assim, de mim, sou eu todos que faço, inclusive o roteiro, e edito todos eles. E o senhor põe no teleprompter ou o senhor lê alguns de eu memória? coloco teleprompter, outros eu vou fazendo de cabeça mesmo. Assim, tem muito tempo que eu já, digamos assim, estou num meio político, então eu tenho muito database. E a questão do editor e o marqueteiro é ruim porque não fica a sua identidade, muitas das vezes. Então, por exemplo, o editor, se eu não gostei de algo, até eu mandar para ele voltar esse arquivo para mim, eu vou perder muito tempo. E hoje, para mim, o tempo é importantíssimo, principalmente no âmbito digital. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. Você acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Vai no mercado aqui de Brasília, fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Aquilo dali basicamente foi uma tentativa, assim, desculpa a palavra, mas patética, de querer fazer algo que é natural. Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. No caso da Érica Hilton, foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar. Porque, de fato, foi um vídeo único. Eu mesmo, se eu posso fazer um vídeo no mesmo formato, talvez, assim, dedicar mais tempo no roteiro, que talvez eu não consiga. E posso falar, muito dificilmente vou conseguir fazer um vídeo daquele. Então, tentar replicar, de fato, e, inclusive, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Acho que isso que foi a grande diferença entre nós dois.
Por que o senhor acha que o governo e a esquerda, em geral, não consegue fazer esse embate de igual para igual nas redes sociais? Onde que eles erram? Onde que eles... O que está faltando ali? Olha, eu acho que falta identidade com o público. Eu acho que falta você ser genuíno. Muitos dos deputados de esquerda, enfim, até o próprio governo, eles têm toda uma estrutura de marketing, de equipes que, obviamente, tem que ter. Um presidente não consegue ficar ele mesmo gravando os vídeos, editando os vídeos. Por um outro lado, você perde a sua identidade e a comunicação com as pessoas. Então, assim, quando você pega agora, por exemplo, né, o marqueteiro do Lula, quando ele quer contrapor um boné do Trump, fazendo um boné, o Brasil é dos brasileiros, com a mesma identidade visual do Trump, isso pra mim, assim, tá desconexo da realidade. Mais uma vez, o Trump só foi um sucesso por conta daquele boné, porque é o Trump. O Lula não é o Trump. E nem o Sidônio é ninguém comparado à marketing lá dos Estados Unidos. Os caras são literalmente experts nisso. Então, assim, o que falta, eu acredito, é entender como que a internet de fato funciona. Eu não vou ficar aqui também falando aqui como que tem que fazer. E nem sou nenhum guru de internet, nunca fiz nenhum curso a respeito disso, nunca fiz enfim, palestras de dias sobre isso, nunca li um livro a respeito de marketing digital nem nada disso. Eu simplesmente fui aprendendo. O Twitter é de uma forma, geralmente eu costumo dizer que é o esgotolândia assim, na internet. Se você, lá não é playground, não é pra você ficar postando foto, olha que bonito meu cachorro que eu comprei. Não, o pessoal vai deitar o cabelo no seu cachorro. O Instagram, sim, já é algo mais pessoal. O YouTube já são vídeos mais longos e assim por diante. Cada rede social tem a sua identidade. Eu acredito que, assim como na política o PT está distante da realidade das pessoas, assim também seria com o marketing. Mas o senhor acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação, do uso das redes sociais ou não? É o seguinte, eles precisam, né? Se eles querem de fato ter, digamos assim, uma maior quantidade de narrativas para poder emplacar as coisas, eles vão precisar aprender como fazer isso. Mas, mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Assim, você pode pegar, não falando que o refri é ruim, tá? Mas você pode pegar um Taí e colocar o rótulo da Coca-Cola. Quem beber não vai gostar. Então, para mim, o problema não está somente na embalagem, está no conteúdo. Você olha as pessoas, por exemplo, poxa, o Boulos gastou 89 milhões de reais na sua campanha. Eu não sei nem quantos que foi de marketing. Dá uma levantada aí, porque eu acho que foi belos milhões de reais do seu dinheiro. Eu nunca gastei um centavo de dinheiro público em nenhuma campanha minha. Ou seja, o que falta é as pessoas compreenderem o seguinte, poxa, vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Você não vai usar nunca? Aí que tá, eu não vou, eu pretendo não usar, até mesmo porque, por exemplo, se você vem para um cargo da executiva, fica muito difícil você, digamos, você economizar cartucho, sendo que o outro lado tá com fuzil, bazuca, tá usando todas as munições possíveis, e aí você fica economizando para tentar, enfim, tentar trazer uma certa virtude em cima disso. Por isso que eu não condeno quem utiliza, porque nem a realidade de todos, parlamentares e candidatos, é a mesma que a minha. Como eu te disse, eu nunca gastei um centavo de dinheiro público com marketing ou com, enfim, com algo desse sentido. Mas eu por ter minha rede social. Mas eu sei que muitas pessoas, obviamente, precisam disso e não condeno isso. Eu só acho que um dia eu espero que um momento ideal a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha para poder prometer saúde, educação e segurança, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. Agora a gente está falando muito de comunicação nas redes sociais. E há uma crítica de que a Câmara, o Congresso em geral, está se tornando um congresso de influencers, né? A bancada do TikTok, e está se perdendo um pouco da discussão política pura, né? Como se os congressistas estivessem preocupados só em produzir conteúdo para as suas próprias redes. Como é que o senhor avalia essa crítica e, de fato, todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que falei está com saudade, né? De quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né? Só tinha Globo.
quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos de fato influenciadores, e quem não é? E o que eu sinto é, qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos escuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Horas. Isso aí, para mim, é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. Vamos fazer algumas perguntas agora de coisas mais conceituais e outras de fatos para saber a sua avaliação, a sua opinião sobre eles. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim, não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. E há também uma interpretação de que o STF, uma interpretação por parte da população, né, de que o STF tem judicializado muito a política. Muitas das coisas que o Congresso deveria decidir estão sendo decididas pelo STF. E aí tem um argumento de que é por uma vacância de decisão do Congresso, mas também tem a avaliação de que o STF está passando do ponto em que deveria agir. Qual que é a sua avaliação? Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma corte jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições, como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. Como é que resolve isso que o senhor está falando? É um trabalho estrutural da ponta. Não adianta simplesmente você trocar. Só pelo Senado? Não somente. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho em conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que mudar a estrutura educacional do nosso país.
Hoje, as nossas universidades elas não formam mais estudantes, formam ativistas. Do tanto que você vê que respeito muito as instituições, mas muitas dessas instituições estão enviesadas por ideais políticos, como, por exemplo, Ministério Público Federal, a própria PGR, né, que é a maior instância do Ministério Público, a própria OAB, você tem o próprio STF, você tem o STJ. São tribunais que existem pessoas extraordinárias dentro desses tribunais, pessoas que realmente defendem um direito. Por um outro lado, digamos assim, de 20 e tantos anos para cá, se tornou-se, infelizmente, a justiça e o direito no nosso país muito político. E você vê isso, poxa, eu esqueci aqui um exemplo clássico. Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes, ele passa e fala assim, missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui, o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes, e ele falou, ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que, eu não sei sobre o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula, atestado a vitória do Lula, ele fala, missão dada é missão cumprida. Então, peraí, isso é um nível, assim, de escárnio com as pessoas, de falar assim, vocês são um bando de otários, de acreditar, não que... Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente. Então, assim, eu, por exemplo, tive meu vídeo aquele quando chegar em casa, não sei o quê, faz o L. Aquele vídeo meu foi derrubado. Tava com 40 milhões de visualizações. Talvez aquele vídeo poderia ter batido o recorde naquela época, mas não foi. Por quê? Porque foi derrubado. Agora, o vídeo de diversos outros deputados de esquerda, que inclusive fizeram diversas fake news com o meu nome, com a minha família, estão lá até hoje. Ou seja, não é simplesmente uma opinião minha, porque você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, fazendo um phishing expedition, né? Eu falo, olha, eu acho que o Paulo tá guardando alguma coisa lá no computador dele que não devia. Aí vai lá e faz busca e apreensão. Pega seu celular, pega a sua vida inteira, o que você conversa no privado, e vai lá e começa a falar, você conversou com fulano de tal sobre isso, você tá fazendo aquilo e tal. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa com o entorno do Bolsonaro, que se a gente fizesse com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que tá todo mundo vendo isso. Só não vê, de fato, quem está ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. E a gente está falando de educação, senhor, qual a sua avaliação sobre a educação pública gratuita da pré-escola até a universidade? É uma porcaria, né? Mas deve continuar sendo assim, Olha, esse modelo? Ensino público, sendo gratuito. Então, o ensino público e gratuito, obviamente, ele deve acontecer. Isso tem em outros países, no próprio Estados Unidos, enfim, o Canadá tem também. E você vê que é algo que a educação ela tem que ser acessível de fato a todos, né? Principalmente no fundamental, quando criança, um momento que mais se desenvolve. Aqui no nosso país, a escola pública, infelizmente, é sinônimo de falta de estrutura, piores índices. E por que isso? Nós adotamos um modelo, né, Paulo Freireano, onde você não faz mais uma hierarquia dentro da sala de aula entre professor e aluno. Né? Ele fala que a educação brasileira, antigamente, era como se fosse uma educação bancária, onde você ficava depositando conhecimento na cabeça da criança e, na verdade, deveria ser em um formato circular, né? Ou seja, todo mundo é igual e nós somos aqui, enfim, facilitadores da educação. Paulo Freire, que foi secretário de Educação de São Paulo, que instituiu você passar de forma automática. Então, hoje o menino ele não estuda, muitos aí, isso é a minha realidade, de onde eu nasci, fuma maconha dentro de sala de aula, não respeita o professor não passar e fala que ele vai matar ele, e ele é aprovado, aquele aluno. Ele é aprovado junto com o aluno que se dedicou, que saiu de casa cedo, tem uma dificuldade gigantesca familiar, ele trabalha à tarde, como foi o caso, por exemplo, do meu pai, vendia coxinha, né, para poder conseguir, enfim, colocar comida dentro de casa com 12 anos de idade. E qual que é o incentivo que essas pessoas têm para poder entrar dentro da escola pública? Não tem, é zero. Aí eu te pergunto, qual que é o orçamento
do Ministério da Educação. Qual que é o orçamento para marketing no nosso governo? Qual é o orçamento? Pra vocês terem ideia, depois vocês pesquisem quanto que o governo federal gasta com adesivo. Porque quando você troca de governo, você tem que trocar o logo, né? Então, todo o SAMU, toda esse aparato estatal, você tem uma gráfica que vai fazer um adesivo novo só para colocar lá aqui, ó, não, agora é governo Lula. Quantos milhões vai gastar com isso? Aí eu te pergunto, tá faltando dinheiro no nosso país? Sério mesmo? Abre aí agora no seu navegador aí, impostômetro. Você vai ver quanto que nós já pagamos até hoje, só esse ano, de imposto. Já passou de 2 trilhões. Então não é que falta dinheiro no nosso país, falta boas pessoas para poder administrar esse recurso. O brasileiro paga imposto pra caramba, tanto do rico quanto o pobre. O pobre muitas vezes paga, o pobre paga mais impostos, né? Porque muitas vezes ele ganha menos proporcionalmente, é muito pior, e ainda paga imposto indireto. E tem um serviço pior ainda, pelo menos o rico consegue pagar um plano de saúde, privado, enfim. Então eu confesso, eu fico indignado quando se trata a respeito disso, porque aqui em Brasília, quando você está aqui, você vê que não falta recurso. Não falta recurso. Sabe, tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para a Lei Rouanet, 16 bilhões. Estou falando de bi. Com 16 bilhões dá para reconstruir quantas escolas, hein? Dá para poder ajudar quantos hospitais? Então, quando as pessoas começarem a cair na real, falar assim, poxa, por que eu tenho que... Muitos fazem isso, né? Sai correndo daqui para os Estados Unidos, sabe? Passa frio, fome, larga a família para poder passar pelo México, para poder chegar lá, muitas vezes passar humilhação, sabe? Ter dificuldade muito com a língua, para poder, assim, praticamente sobreviver, para poder ter, sei lá, uma rua limpa, para ele poder comprar uma coisa que ele quer, que seja que aqui no Brasil ele não consegue comprar. Ele quer fazer uma festa de aniversário para a filha dele de 5 anos de idade. Aqui no Brasil você gasta uma fortuna. Lá não, lá você chega, compra uma coca gigantesca por $1. E o cara fala assim, poxa, por que eu não posso ter isso no meu país? E por que esses caras travam o nosso país? Mas não é somente eles. Se eles estão lá é por conivência de todos. Quantos que não votaram no Lula porque foi prometido uma picanha? Pô, tá valendo a pena? Tá valendo a pena você ter uma promessa de picanha e cervejinha e você ter uma rua esburacada, você tem um transporte público que não funciona, você tem nenhum serviço público que funciona hoje no nosso país, dizendo assim, não, isso aqui é com qualidade, você pode ir que não tem. Então assim, ou a gente acorda, e a frase que eu falei no meu vídeo foi assim, foi Deus mesmo, porque não estava no meu roteiro lá na hora lá, coloquei e falei, vou falar isso aqui e vai dar bom. Falei, ou a gente para o Lula, ou senão o Lula para o Brasil, digo mais, ou a gente para a esquerda nesse país, ou a esquerda vai parar o nosso país. Assim como ele fez com todos os outros países lá atrás. Ponto. A história é a mesma. Onde a esquerda encosta, é o toque de Midas ao contrário. Midas vira ouro, o deles vira... Enfim.